Bem-vindos ao Papo de Sorte, eu sou o Fred. Eu sou o Xande. E hoje nosso convidado é o Saulo Eduardo Fonseca, de Ibirama. Boa noite, Saulo. Boa noite, Fred. Boa noite, Xande. E vamos pedir pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo aí com todos os amigos e conhecidos aí, para levar essa informação cada vez mais adiante e o YouTube saber que o conteúdo é relevante e está cada vez mais entregando pro pessoal aí de casa, né, Xande? Sim, ajuda bastante o nosso trabalho. Com certeza. E a pergunta, né, que não cala, né? Quem é o Saulo? Então, sou Saulo Eduardo Fonseca, tenho 35 anos, trabalho já há 18 anos na Associação Corpo de Bombeiros da cidade de Ibirama. Sou formado em Direito, eu tenho uma filha de 15 anos, fui pai cedo, né? A minha filha é a Aimee Isabelle Fonseca, sou filho de Maria Isabel Fonseca e João Altamiro Manoso Fonseca. Sou atleta, né? Atleta amador, gosto de participar de bastante competições. Faço parte também do grupo da Associação Ibiramense de Karatê. A gente lida bastante nessa atividade esportiva, a gente fomenta muito essa atividade, então, principalmente com o público infanto-juvenil. E agora, então, mais recentemente, eu estou, então, inserido no meio político. Sou vereador, então, na cidade de Ibirama e tenho o projeto inovador, que é aqui na nossa região, que é o do vereador voluntário, né? Que mais do que doar o salário, a gente, então, quer transmitir a ideia de que dá para se fazer política não através, então, do retorno financeiro, mas provar para as pessoas que se nasce uma outra perspectiva nesse meio político, né? Das pessoas fazerem o quê? De cortar as benesses políticas e de fazer algo diferente. Então, o Saulo, né, teria essa breve, então, apresentação daquilo, né, do que eu sou. Maravilha, Saulo. Então, é um excelente trabalho, muito bem comentado, né? Então, assim, se é criticado é porque o negócio está funcionando, Sim. né? É porque o pessoal está sabendo o que está acontecendo, né? E queres contar um pouco pra gente, assim, de jovem, como é que tu se inseriu nos bombeiros ou nessa tua toda... Como é que tu se achou, né? Exato. Achou teu caminho? Então, só para se ter ideia, né, o fato de ter 35 anos, mas eu comecei no Corpo de Bombeiros, eu tinha 17 anos de idade. Caramba. Ou seja, né, eu estava estudando ainda no ensino médio, aí tenho vários tios que são militares, aí eu pensei, e sempre tive aquele ideal de servir ao próximo. Uhum. Aí foi quando deu aquele estalo, né, eu pensei, eu vou lá para o Corpo de Bombeiros. Aí fui fazer inscrição, era um rapaz de 17 anos, eu era extremamente magro, né, compridão. Aí cheguei de uma maneira bem tímida lá no Corpo de Bombeiros, fiz o curso de formação e desses anos, então, que eu sirvo, então, a comunidade, eu fiquei 3 anos de voluntário e já estou há quase 15 anos como funcionário da entidade do Corpo de Bombeiros, né? Uhum. E desde lá, tenho, então, inúmeras experiências que eu carrego, então, para o resto da minha vida. Tanto no sentido positivo, tanto no sentido de que eu vejo aquilo que o ser humano, então, ele mais necessita, né? Eu sempre vejo que as pessoas, elas anseiam dinheiro, poder, e eu sempre digo para as pessoas, repito isso e trago aqui também para vocês, de que a gente vê, né, que uma pessoa presa nas ferragens num acidente, ali não tem dinheiro, não tem raça, não tem credo, ali são todos iguais. A dor, ela equipara a todos. Na dor não tem diferenciação. É verdade. Né? Daquele que é branco, daquele que é negro. Eu sempre digo, o sofrimento ele é igual. Ele padroniza todas as pessoas, todas as classes sociais. E tenho a certeza de que nesses 18 anos, aquilo que eu já presenciei, são situações assim que, de fato, eu vejo que não difere nada. Né? O ser humano no sofrimento, na dor, ele não é nada mais e nada menos do que o outro. Uhum. É isso aí. E... É bem nobre, né? Você, tipo, desde novo, tu já consegui ver essa vontade de ajudar as pessoas, né? Às vezes não com dinheiro, né, a princípio, mas já com ajuda, né? Aí agora... O voluntariado em si, né? Isso. Até se vocês me permitam, muitas pessoas, elas perguntam como é mantido o Corpo de Bombeiros, né? A gente pegou agora, a gente fez esse gancho, né, no serviço do Corpo de Bombeiros, mas o Corpo de Bombeiros, por exemplo,
muitas pessoas contribuem através da arrecadação da conta de luz, né? E teve uma situação que no dia da minha posse como vereador, eu levei isso para as pessoas, então, e eu sempre gosto de replicar essa história, porque muitas vezes esses exemplos, eles acabam se solidificando e nos fazem refletir. Eu sempre digo, eu não trago respostas para as pessoas, eu sempre gosto de trazer reflexões. E num desses serviços, uma vez, de recadastramento da conta de luz, eu conheci uma senhora, né, e não sei quantos anos faz isso, mas eu acredito que uns 15 anos atrás, eu fui numa casa e havia uma senhora que ela estava na parte externa e ela estava fazendo comida no fogão a lenha. Aí eu me apresentei e pedi para ela, então, se ela gostaria de fazer a contribuição com o Corpo de Bombeiros. Ela disse que sim, ela sinalizou de uma maneira positiva. Todavia, ela disse que, após explicar, ela disse que ela não poderia fazer a contribuição na conta de luz. E aquilo lá me chamou a atenção. Perguntei o porquê. E ela disse que ela estava com a conta de luz dela, a energia elétrica dela foi cortada. Daí aquilo lá eu pensei, poxa, tocou, né? Me sensibilizou. Daí ela disse para guardar um pouco. Ela foi para o interior da sua residência e ela voltou. E ela voltou com um pouco de moedas na mão, né? Só que eu não podia aceitar dinheiro. E daí eu pensei assim, ó, desde aquele momento, de vez em quando eu fico refletindo, e é uma situação que eu gosto de levar para o meio político, porque eu penso assim, ó, uma pessoa que está fazendo, então, comida no fogão a lenha, com a conta de luz, então, a sua energia elétrica cortada, e que mesmo assim foi lá, pegou as suas moedas querendo contribuir com uma causa, ela teve, então, essa percepção de pensar no coletivo, sendo que muitas pessoas, elas acabam virando o rosto e não ajudando o seu próximo. Sim. Então, no dia da minha posse, eu falei que a gente sempre tem que fazer mais com menos. Verdade. Aquilo que a gente tem na mão, a gente tem que dobrar, a gente tem que triplicar. E, principalmente, ter a empatia de pensar de que aquilo que a gente faz, a gente vai surtir depois um resultado lá. Mas que tipo de resultado a gente quer? Então, essa pessoa, até inclusive, na campanha eleitoral, eu fiz minha campanha toda de bicicleta, né? Eu não gastei R$0 em gasolina, na chuva, no sol, à noite, durante o dia. E eu fui nessa casa. E quando eu cheguei naquela residência, e daí falei com o vizinho, hoje é uma casa abandonada, ela fica no interior de Nova Estetim, e eu perguntei lá para o vizinho, e ele disse que ela já é falecida há um bom tempo, e o mato já cresceu bastante lá, e eu fiquei um pouco parado lá, e né, eu pensei, poxa, isso foi até um incentivo, né, para eu correr atrás, então, dos votos e de pensar, eu dentro da política eu vou representar esse tipo de pessoa. E isso não é uma política de esquerda ou de direita. Sim. Eu sou de um tipo que faz a política não pensando em esquerda e direita, né? Eu faço visando o ser humano. E na política, você estar inserido lá, já não atrapalhando o ser humano, o empreendedor, né, já é um ponto positivo. Mas eu penso de que esse tipo de pessoa, ela não tem voz, né? É um tipo de pessoa que ela precisa ser representada, e foi uma força, então, motriz que eu senti, de que eu posso representar a ela, que representa milhões de brasileiros. A gente sabe que hoje existem inúmeros programas sociais, né, que dão acesso a esse tipo de pessoa, mas são situações que a gente vê no nosso dia a dia, só que por mais que a gente vê, como se diz, entre aspas, a gente acaba não enxergando esse tipo de pessoa. Sim, verdade. E às vezes, falando a questão da política ali, tu falou de esquerda e direita, mas às vezes o pessoal concilia tu olhar mais pro social como algo de esquerda, né? Então isso é algo que o pessoal carrega assim, que é meio complicado, né? Às vezes o cara tá buscando um serviço, buscando trabalhar em prol de todos, tanto do empresário, para ele que ele consiga ter a empresa dele, se mantenha. Quanto mais ele vai bem, mais colaboradores ele vai poder, mais empregos ele vai gerar, sabe? E às vezes o cara, por pensar no social, o cara às vezes é taxado de esquerdista ou algo assim.
Então isso é uma crença muito errada, né? E tem dos dois lados. Tem da extrema esquerda, extrema direita, a gente falou. A gente tem que pensar em prol da pessoa, trabalhar em prol do cidadão, né? Lutar pelos seus direitos e que todo mundo tenha o mínimo, né? Que é o digno, né? Para sobreviver e poder estar... Até, inclusive, as pessoas quando falam esquerda e direita, eu digo assim, ó, a nossa Constituição Federal, a Constituição Cidadã, um dos fundamentos da República é o valor social do trabalho e da livre iniciativa, né? É um inciso, então, e eu sempre faço essa analogia, esse paralelo, porque o valor social do trabalho, social, né? Ele vem, então, da parte de socialismo, né? De você ter esse viés socialista e da livre iniciativa, então, no mesmo inciso, que significa o quê? Era mais num viés, então, capitalista, significa o quê? De dar mais a liberdade. Mas só que a gente tem que ver de qual é que é o ponto de equilíbrio, né? Até que ponto, então, uma política mais assistencialista é necessária, até que ponto um incentivo, então, à livre iniciativa também é necessário, e onde é que está esse ponto de equilíbrio? Até quando tu acabaste citando ali, extrema esquerda, extrema direita, eu digo que todo extremo, na minha humilde opinião, ruim, né? Né, ele é ruim. Eu digo que tudo na vida é uma questão de equilíbrio, né? Sim. Uma coisa em excesso faz mal, da mesma forma como a ausência também faz mal. Até água demais faz mal. Até isso imagina, quem vai dizer que, por exemplo, que a água é uma coisa ruim? Não, mas em excesso, né? Sim. Né? É mal. Então, são situações que as pessoas, para se reverberar uma mudança, elas têm que se ter essa perspectiva, né? De que deve-se haver um ponto de equilíbrio. Uma vez no estágio da faculdade, né, hoje se cristalizou no meio político, principalmente nas redes sociais, de programas assistencialistas. Por exemplo, a pessoa ganha bolsa isso, ganha bolsa aquele outro, essa pessoa é, entre aspas, né, com perdão da palavra, mas é vagabunda, não gosta de trabalhar, não gosta disso ou daquele outro. E teve uma situação também, eu sempre gosto de trazer os exemplos, que é através dos exemplos onde que a gente pode refletir. E teve uma senhora, né, na casa talvez dos 40 anos, e ela estava lá, que o filho dela é doente, ele tem um problema cardíaco, e o que acontece? O marido, então, foi preso já por pensão e não pagava pensão alimentícia, e ela não conseguia, então, trabalhar no emprego fixo, porque a cada X período de dias ela tinha que ficar, então, com o filho que ficava internado, que fazia o tratamento. Sim. E acontece o quê? Ela não tinha o dinheiro para praticamente pagar o aluguel, ela não tinha dinheiro, então, para sua própria subsistência. Aí, então, veio aquela reflexão, né? Essa pessoa, será que ela não é digna de receber, então, o auxílio? Sim. O problema é o quê? Aquelas pessoas que agem de má fé, que não necessitam e que, né, fazem esse uso. Só que o problema, eu sempre digo para as pessoas, não é o programa. O problema são as pessoas que agem nessa má fé. Sempre querendo achar uma brecha, né, para tirar proveito, né? Tirar o proveito, né? Mas eu reforço sempre, bato nessa tecla, eu digo, isso não é questão de esquerda e de direita, é uma questão de empatia, né? É uma questão de um ser humano que estava lá necessitado. A gente até, inclusive, encaminhou para a assistência social da respectiva cidade, para que eles tomassem, então, as medidas legais cabíveis. E isso é um tipo de pessoa que ela deve ser assistida. Sim. Só que a gente, fazendo, então, uma analogia, um paralelo, são pessoas que, por outro lado, não precisam, né, e que muitas vezes acabam, então, burlando o sistema, né, muitas vezes acabam sonegando milhões. E aí, consequentemente, quem paga a conta no final é esse tipo de pessoa que acaba ouvindo as pessoas destilando ódio, né, por causa de uns programas que talvez, muitas vezes, não funcionam por causa das pessoas, né, e não por causa do objetivo do programa em si. Teve até o Bolsa Família, né, que hoje é Bolsa Brasil, né? Isso também é um exemplo, né? Porque tem realmente pessoas que precisam disso e outras... Mas depois foi visto, né? Depois voltado, tirar os registros, 40% não precisava disso ali, mas usou isso para burlar. Então, infelizmente, que nem tu falou, não é o sistema que
Não é esse programa que está errado, mas sim as pessoas, né, que agem de má fé. O fato de ter dado baixa no Bolsa Família e criado Bolsa Brasil, na verdade foi, ao meu ver, uma questão muito política, né? Isso é o Porque, 6 por meia pô, dúzia, né? Talvez, não sei, do meu ponto de vista, né, talvez resetou, e talvez agora fazer os cadastros de novo, dar uma peneirada, né? Eles podiam ter feito um recadastramento. É um programa que tinha quase 20 anos, né? Eu não vejo o porquê de acabar com algo que estava, tipo assim, tem um histórico para simplesmente criar o 6 por meia dúzia, fazer um recadastramento, mudar o nome e alguém assinar embaixo, é meu projeto, entendeu? Mas vamos pegar o auxílio emergencial, né? Olha a quantidade de cadastro de pessoas que não estavam, então, que não preenchiam os requisitos e a quantidade de pessoas que deram um jeito, então, de usufruir. Sim. E é como eu falei, o problema é o quê? É o Brasil, é o brasileiro, né? Então, é um grupo de pessoas que, é como eu falei, alguns programas, se eles não funcionam, são porque as pessoas, né? Sim. Dão um jeitinho de eu sei que eu tenho até amigo meu, que também é microempreendedor individual e preenchia todos os requisitos certinho, sofreu, teve um prejuízo com toda essa questão e estava com vergonha de fazer o cadastro. Pô, mas o cara lá, ele disse, cara, tu tá dentro dos requisitos. Preenche. Se tu é MEI, tu tem um faturamento. Então, assim, errado tá quem tá inscrito no MEI, tem o faturamento 3, 4 vezes maior e sonega, né? E omite essa questão ali, entendeu? Esses que eu vejo que estão errados, eu também peguei. Tava dentro todo mundo fala, mas tu não precisa. Cara, é meu direito, eu preenchi todos os pré-requisitos, entendeu? Então, tipo assim, nessas questões aí que a gente vê até onde vai a ganância, né? Eu acho que é a palavra, né? Do ser humano, sabe? Então, pessoas assim que a gente sabe que estão andando com um carro que, se tu tivesse um faturamento baixo, não tem como manter, recebendo auxílio, sabe? Que foi transparente, porque estava lá o nome de todo mundo. Candidatos a vereadores da cidade. Candidatos não, o cara, se não me engano, o cara ganhou. Tava lá o nome dele inscrito. Pô, é sacanagem, entendeu? E, tipo assim, a gente sabe que vamos dizer, no que essa pessoa trabalhava, assim, gira mais do que... Teve prejuízo? Teve, mas assim, então espera a tua vez, entendeu? Tipo assim, o governo, ele... Agora, não defendendo o governo, assim, mas assim, o governo sempre buscou ajudar todo mundo sabe? Porque o governo foi contra fechar, sabe? Então, tipo assim, ele não queria que a economia quebrasse, ou que fosse nesse caminho. Só que, lógico, uma vida vale muito mais que qualquer dinheiro, né? É aquilo que a gente falou anteriormente, né? Qual é que é o ponto de equilíbrio? Né? Qual que é o ponto de equilíbrio? Economia, vidas. Os dois lados estão corretos, né? Mas onde é que a gente vai... Se tu fechar tudo, tá errado. É um radical, né? Tu dá um extremo e a mesma coisa se tu... Sabe? Tu não tem que ter um ponto de equilíbrio ali. É como eu falei, né? As duas teses se sustentam. O problema é encontrar o ponto de equilíbrio e saber, né? Por exemplo, vamos fechar, o que nós vamos fechar, quem vai ser prejudicado, como vai ser mais maléfico. É uma situação que a gente acabou nunca vivenciando, né? No tempo contemporâneo. Então, consequentemente, né? A gente serviu, entre aspas, de cobaia, né? Mas eu imagino que seja uma pressão muito grande, né? Sim. Pra quem tá no meio político, né? Todo mundo, tipo, fala, o cara só, vamos dizer, o governador ou o presidente só fez isso ali, mas, pô, ele não fez, tipo, ele pensou umas 1000 vezes antes de... Eles acham que o cara tirou a ideia na hora e já assinou e toca pra frente, né? Não é bem assim. Nesse sentido, também eu sempre digo assim, as pessoas, elas não se deram conta ainda da importância que se tem um Congresso Nacional, porque é sempre presidente. Eu não estou dizendo... A pessoa pode gostar, pode não gostar do Bolsonaro, mas eu digo assim, a importância que se tem o Congresso, que é dividido, então, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Eu digo, qual é que é a responsabilidade, então, que se tem um Congresso Nacional? É importantíssimo. Só para a gente ter ideia, um projeto de emenda constitucional. Seguindo, então, todos os requisitos, tudo, o presidente não pode vetar. Sim. Não tem como ele vetar um projeto de emenda constitucional. Sim. Só que quem apanha sempre é o executivo, tanto na seara federal, estadual e municipal. A culpa é do prefeito, é do governador e é do presidente. Sim. Nunca é dos vereadores, nunca são dos deputados, nunca são dos senadores. Sim. Então, as pessoas têm que
começar a ter uma outra perspectiva, né? Uma outra visão de que a gente tem que acompanhar a política num todo, né? Né? O Bolsonaro não vai salvar a pátria, Sim. o Lula não vai salvar a pátria, o Moro não vai. Então a gente tem que também ver que nós temos um Congresso, né? Sim. Que a gente deve também começar a responsabilizar, a cobrar eles. Por exemplo, a gente teve no ano passado a lei da improbidade administrativa, que ela flexibilizou muito a questão do combate à corrupção. A gente teve um retrocesso. Isso são números, Só que a gente trazer esses assuntos à tona, as pessoas elas acabam fazendo o link, tu tá falando mal do Bolsonaro, tá falando bem do Bolsonaro. Sim. Tudo é isso aí. É como eu falei, eu não tenho Política é esquerda e complicado, direita. né? Tu tem que pisar em ovos porque não existe um meio termo. Só que nós tivemos o retrocesso, isso é um fato. E são situações que as pessoas, elas têm o poder através do voto, Sim. elas têm quando poder na mão que elas não fazem ideia. Aí quando é pra usar e vende o voto, vamos dizer, por alguma coisa, né? Então... A política é um assunto muito amplo, né? Que nem tu falou, todo mundo... Quem falou também, o sul-americano, ele tem esse negócio de o herói da pátria, né? E tu tem que... Assim como tu escolhe bem o teu presidente, tu tem que escolher bem né, o deputado, o vereador e... Senador, enfim, né? Assim por diante. Sempre, o presidente eu vou cuidar o que eu vou escolher e o resto, vai qualquer um, entendeu? E não é... Tudo funciona, uma máquina, né? Que funciona todas as engrenagens. Agora, a gente, recentemente, eu sou uma pessoa que acompanho muito política, né? Eu estudo bastante e também estou bem inserido nesse meio político. Mas, por exemplo, vamos pegar a classe praticamente intocável, que é o judiciário. Então, eles estão pleiteando um reajuste de praticamente 40%. Só que o judiciário, o salário dele já é astronômico. É complicado. Ou seja, quem paga por isso? As pessoas, são os assalariados. E o problema é o quê? Um assalariado. Um assalariado, vamos contar que, tendo uma renda, então, de um salário mínimo de R$2.000, olha o tanto que ele tem que trabalhar para pagar, então, aquilo que não desmerecendo a parte do serviço de juiz. Só que, assim, enquanto a gente tiver esse abismo salarial, foi o que aconteceu em Ibirama. A gente teve agora, recentemente, a questão do reajuste em cima do IPCA, que era o valor de 10,17%. E daí, quando veio, então, esse projeto de lei para a Câmara, para nós aprovarmos, aí estava inserido, então, os agentes políticos. O que é um agente político hoje dentro da municipalidade? Prefeito, vice-prefeito, os secretários municipais e os vereadores. Nós somos agentes políticos. Nós, porque eu também sou vereador. Só que acontece o quê? O valor de 10,17% para um prefeito que já ganha praticamente o salário de 18 mil, são R$1.800. Eu disse, nós temos pessoas assalariadas dentro da municipalidade que eles ganham um salário de R$1.300, R$1.200. Ou seja, eles vão ganhar praticamente, então, um valor de R$110 de reajuste. Aí, como eu falei, vamos fazer isso de uma maneira escalonada. Não que o prefeito não possa receber um reajuste. Eu disse, mas vamos fazer de uma maneira escalonada. Quem ganha até 5 mil, vamos fazer um valor proporcional. De 5 a 10, um outro valor. Acima de 10 mil, isso significa o quê? Justiça social. Porque não pode um prefeito ganhar um reajuste maior do que ganha a pessoa no seu salário. E não é o fato que eu não gosto do prefeito. A cadeira do prefeito lá, ninguém é prefeito. A pessoa está como prefeito. Eu não sou vereador, eu estou como vereador. Só que a gente tem que fazer, então, essa justiça social. Não adianta, por exemplo, a minha ação, ela se restringir à doação de salário. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer algumas correções que se vêm lá de trás. Então, significa o quê? Daí eu entrei com uma emenda, né? São as situações que eu pleiteei, que eu disse... A questão da votação. O agente político estava inserido lá no funcionário público. Eu disse, vamos fazer votação separada para o funcionário público e a outra votação para o agente político. Só que o que eles fazem? Eles colocam o agente político lá no meio do funcionário público, ou seja, se tu aprovar do funcionário público, tu aprova do agente político. Mas se tu quiser votar contra o agente político, tu também vota contra o funcionário público.
Eu disse... Te bota contra a parede, Aí né? tu fica com a faca no pescoço. Eu disse, vamos fazer essa separação, vamos fazer de uma maneira escalonada. E eu fiz, então, um pedido, né, até se alguém quiser, tem a gravação lá dentro da Câmara de Vereadores. Eu pedi para fazer uma emenda, né, emendar, então, né, uma emenda, para que a gente tirasse os agentes políticos desse reajuste. Dos 11 vereadores, então eu tive o apoio, é como eu falei, é só pedir a gravação. Teve um vereador que me apoiou. Mas pode gravar lá na... Agora, né, estourou outra bomba recentemente, né? Agora não pode mais. Fica a pergunta aí, né? Se pode gravar ou não, né? Porque... Ontem na Câmara de Vereadores, hoje dia 8, né? E na última sessão, o presidente, então, quis alegar de que as pessoas não poderão pegar o celular e fazer o uso de imagens, audiovisual. E daí, dando, então, continuidade, eu falei, pedi a ele, então, onde que isso se sustenta no regimento interno, porque a gente tem que, primeiramente, ter a percepção de que um agente político, um agente público, ele pode fazer tudo aquilo que a lei autoriza. Significa o quê? Ele disse que estava no regimento interno. Eu procurei o regimento interno, procurei por procurar, porque eu sabia que não iria ter, até estávamos conversando aqui antes do programa, só que o regimento interno de 1996. Em 96, será que alguém consegue puxar lá atrás e saber o que nós tínhamos da parte de telefonia móvel? Se é que existia, eu não sei. Só que o regimento interno é de 96. Então, por óbvio que isso não vai estar no regimento interno, é uma questão lógica, né? É só associar. E eles não me deram, então, essa sustentação. Aí eu fiz o uso da fala de uma maneira bem ponderada, só que, então, eu citei. Eu disse, é um ato arbitrário, né? Arbitrário é aquilo que, então, está em desacordo com a lei. Todo ato, então, público, ele tem que ser motivado, né? Ele se baseia, então, motivo, forma, objeto, a finalidade. E acontece o quê? Qual é que é a motivação? O que motiva isso? Qual é que é a lógica? Né? A pessoa ir lá com o seu celular. Eu disse, um vereador, quando ele faz uso da fala, a pessoa não está apenas replicando aquilo que ela está falando lá, não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Aí tem a questão das transmissões das sessões, que eles disseram que até metade do ano vai ser feito, só que isso prometeram já no ano passado. Daí as pessoas dizem, Saulo, por que tu não cobra a transmissão? Eu cobro direto, de uma maneira bem veemente. Inclusive, muitas vezes eu sou taxativo e chego a ser até áspero nas falas. A última sessão da Câmara de Vereadores, eu falei para o presidente. Eu disse, nós estamos terminando o ano do nosso mandato. Eu disse, a nossa transmissão não acontece porque ela tem um nome e sobrenome. E essa pessoa está ali no centro, se chama Valdemar Schaeffer. Eu falei, eu disse, por que eu vou assumir uma responsabilidade que é dele? A gente pediu, talvez, que tem que fazer a reforma, teve toda aquela explicação, só que eu disse assim, hoje um celular de um valor irrisório, tu consegue fazer a transmissão. Talvez não se vá ter a transmissão de uma maneira tão profissional, a princípio, só que você acaba dando publicidade a isso. Sim. E acontece o quê? O Executivo e o Legislativo da cidade de Ibirama, a empresa venceu a licitação, tudo. Só que assim, só que foram quase 140 mil reais foram disponibilizados só para um veículo social. Aí eu fiz essa analogia ontem, eu disse, a gente gasta 140 mil reais e não conseguimos fazer uma transmissão, e agora vocês querem proibir o uso do celular? Eu disse, não e ponto final. Sim. Eu disse, vocês vão ter que sustentar isso, pedir que o jurídico fizesse, então, o seu parecer da situação, quero isso por escrito, e eu falei com todo mundo que eu conheço, eu disse, vão lá na próxima sessão, peguem o celular e filmem. Eu quero ver o que eles vão fazer. Sim. Eu disse, são situações que a gente não pode aceitar, não é tolerável. Sim. Eu disse querer restringir. Aí teve a parte de um profissional que foi fazer o seu trabalho lá na parte da mídia social, que foi proibido também de fazer a transmissão, fazer as imagens, as filmagens deles. Sim. Eles me procuraram depois. Eu acredito que sempre vem aquele ditado, né? Quem não deve não teme, né?
E por que eles querem limitar, por que querem faz restringir? Sentido, né? Então, isso aí cabe bem. Quem não deve não teme. Não tem sentido não gravar. E esse final não é a casa do povo ali, né? Então, exatamente, né? o povo não pode ver o que está acontecendo. Ibirama são quase 20 mil habitantes. No nosso plenário lá não cabe 100 pessoas. Sim, pois Você não vai conseguir colocar 20 mil pessoas para assistir a sessão, né? E hoje em dia, em tempo real, o nosso celular, praticamente, ele já é uma extensão do nosso corpo, né? Sim. Claro que sim. Deixa o link, deixa a matéria gravada. Hoje em dia, minha filha de 15 anos, ela consegue já manusear o celular de uma maneira, uma maior magnificência do que eu mesmo. Então, você acaba dando essa acessibilidade às pessoas. Sim. Então, são situações que a gente, com o devido respeito, a gente acaba tendo, então, esses embates, essas, por que não dizer, brigas, né? Só que tudo se conquista também, né? Através dessas, Sim, com certeza. Dessas ações, né? Deixar baixo não dá, né? Não. Senão se tu baixar a cabeça para tudo, e, gente, aí tu não tá representando, né? Não aceitamos, né? Porque, é como eu falei, né? O mínimo que a gente pode fazer, inclusive, é o artigo 37 da Constituição Federal, né? O famoso, para quem é estudante, é o LIMP, né? Que são os princípios explícitos lá. E o da publicidade é um deles. Né? Que a regra é que todos os atos sejam públicos, né? Por que vão querer restringir? Até estava brincando lá com um vereador, eu disse, será que é uma reunião maçom? Alguma coisa que a gente, né, tem que... alguma coisa tem que ficar escondido aqui. Eu disse, alguma coisa... Eu disse, tá errado, né? Eu disse, claro, meu Deus, eu disse, que básico cara, que é isso, né? Em 2022, né? Voltou a censura, então, né? E o problema é que a gente acaba apanhando junto, né? Porque daí as pessoas... Ibirama não tem vereadores, transmissão porque vocês não fazem, né? Sim. E as pessoas, elas acabam tendo essa imagem, então, do conjunto, né? Do coletivo, né? A gente faz pressão, a gente briga. A gente tentou colocar o presidente do outro partido, mas eles fizeram o quê? Não, colocaram o presidente do mesmo partido, a mesa diretora compuseram só do partido deles. Agora tem a eleição da parte também das comissões. Eles querem colocar a primeira e segunda comissão, querem colocar a maioria do partido deles. Só que assim, né? A política é uma situação que... Né, eu, particularmente, eu digo assim, eu hoje sou filiado, né? Sou representante do Podemos. Só que a minha representatividade é o cidadão ibiramense. Eu devo satisfação ao cidadão ibiramense, eu não devo satisfação ao meu partido. Isso é uma situação que as pessoas até... Alguns do partido acabam torcendo o nariz, mas só que eu digo isso em alto e bom som. Eu digo assim, eles dizem, tu não pensa futuramente na política? Eu disse, eu penso, mas só que eu não vou pensar no partido, eu não vou servir de fantoche, de cabo eleitoral para partido, porque isso é uma coisa que eu não entrei na política para fazer isso. Vai contra os princípios, né? Contra os meus princípios. Eu digo, eu não vou vender a minha alma por causa de um partido político. Eu disse, o cidadão ele tem que ser representado, mas só que a gente tem que começar a dar os exemplos, né? Começar a cortar um pouco da classe política, porque o povo já está cansado de ser cortado. Sim, com certeza, é verdade. E vamos voltar um pouco para a gente encaixar os outros temas aí também. E como é que vamos dizer, tu entrou no bombeiro ali, novinho e tal, e de onde surgiu aquela paixão pelas corridas, pelo ciclismo e toda essa questão mesmo do esporte ali, né? Sim. A questão da prática de atividades físicas, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, sempre bem ativo, né? E ativo, inclusive, responsável e prudente, né? A gente fazer até uma confissão aqui, só que eu lembro que quando eu era adolescente, eu, meus irmãos e alguns amigos nossos, quando deu enchente aqui em Presidente Getúlio, eu resido então lá no bairro da Alberge, e a gente sempre tomava banho de rio. E aquele dia, mas só que sem colete, sem boia, sem nada, no meio da enchente a gente se jogou no meio do rio porque a gente tomava banho direto. Deus. E eu lembro como se... Cara, eu não esqueço dessa imagem, cara, porque, tipo, tu não nada, né? Não tem como nadar, imagina uma correnteza com enchente e tudo. E aquela correnteza te jogava e te cuspia pra cima e tu caía. E eu não sei como nós não morremos afogados. Mas quando foi isso? Isso eu era um adolescente lá, eu não lembro bem certa idade, mas só que a gente vivia nas pontes pense pulando no rio. Então eu sempre fui bem ativo, daí sempre jogando bola. E daí eu sempre cresci, né? Sendo aquela pessoa bem ativa.
Aí eu sempre fui mantendo, né? A questão das corridas. Possivelmente, acredito que as pessoas já me viram correndo ou pedalando, né? Eu gosto de fazer pedais longos, corridas longas. A questão do karatê também. Pedal 3D, né? Que você fala. 3 dígitos, né? 3 dígitos, bem forte, E daí a questão do karatê também, já faço o karatê também já há 21 anos, né? Poxa. Então, já dei aulas de karatê também voltado para o público infantil. Então, a questão da prática esportiva, eu sempre levo comigo, né? Que são duas situações que eu não abro mão no meu dia a dia, que é o estudo e as atividades físicas, né? É uma situação que, quando se torna um hábito, né? Sim, todo mundo tem o seu hábito, né? Todo mundo tem o seu costume, né? Então, eu carrego, entre aspas, esses dois vícios. Nossa. Um show de bola. Só uma pergunta assim básica, né? Teu dia tem 24 horas? Tá louco? A gente tem muita coisa, né? Isso, é mais questão até de organização. Né? Sim, a gente, a partir do momento que a gente se organiza, claro, é corrido, né? Sim. Sobra tempo, quase, quando né? a gente se organiza assim, sobra, às vezes, aquele espaço para ver aquela Netflix, né? Uma série ainda, né? Mas é bem bacana. Não, show de bola. E o karatê hoje tu pratica ainda? Ou... Eu pratico, né? Só que eu não faço, então, o treinamento no coletivo, né? A gente, inclusive, é um dos projetos do vereador voluntário. A gente tem no bairro de Nova Estetim, lá na cidade de Ibirama. Eu pago, então, o professor e ele cede aula, então, gratuitamente para as crianças daquela comunidade. No ano passado, foi disponibilizado R$10.000 só para o karatê. As crianças, eles receberam um kimono para treinar. É o Jeremias Correia, que é o professor, né? Que é o sensei, que a gente diz, né? E as crianças, então, hoje, é uma academia de karatê. Elas aqui são muito qualificadas aqui na nossa região, só que um pai, muitas vezes, ele não consegue pagar, por exemplo, R$100. Imagina se você tem 2, 3 filhos. Pois é. Então acontece o quê? E é um bairro lá um pouco mais distante, lá que não é tão assistido, vamos dizer assim. Daí eu pensei, poxa, eu vou incentivar o professor, né? Vou pagar ele e as crianças, consequentemente, eles acabam treinando, então, sem esse ônus, então, para os pais, né? Eles só têm, então, a responsabilidade de levar lá para eles treinarem. Então, você acaba valorizando, né? O professor, a comunidade, as crianças e todo mundo que está inserido no meio esportivo, né? A gente sabe que né? é outra perspectiva de vida que essa pessoa vai ter. Querendo ou não, o karatê vai além do esporte, né? Isso. É uma cultura, né? Isso. Tem ali os ensinamentos questão cultural, ali. exatamente. Então, isso... E daí o professor, né? O professor Jeremias, a gente faz treinamento, às vezes, de defesa pessoal, né? E outras situações. Eu treino também sozinho, o kata que a gente chama, né? Que é os movimentos, né? Muitas vezes traduzir isso para as pessoas compreenderem, talvez, né? Às vezes não é tão fácil. Só que, é como eu falei, né? Eu particularmente gosto muito da atividade física e o karatê é uma situação que ela trabalha muito a questão da coordenação motora, a questão do equilíbrio. Então, ajuda também a questão de princípios, né? Educação, tudo. né? Tudo. Principalmente com criança, né? Muitos pais já relataram que a questão da disciplina, né? Sim, disciplina. Os professores, eles são bem categóricos, daí a questão da disciplina, isso ajuda bastante. E né, eu sou suspeito em falar, mas eu acredito que a arte marcial, toda criança deveria ser praticante, né? Independente de ser karatê, de ser taekwondo, de ser judô, né? Mas é uma questão de disciplina, né? De você ter a questão... Você vai crescer em sociedade... E forma caráter, pessoas, né? Querendo ou não. Exatamente. Isso é uma coisa que eu admiro muito, que deriva da cultura asiática, né? Que é um povo, assim, muito... Tem seus princípios, seus valores bem fortes, né? Muito bem ditos, né? Isso. A disciplina, então, assim, eu vejo que é a palavra mestre, assim, nesse meio. Tanto que estão onde estão hoje, né? Por causa de... Eu digo mais Japão, Coreia, todos eles têm seu valor ali, né? Mas isso tem um forte valor nessa questão ali, né? Eles valorizam desde cedo, né? A maioria das crianças, não digo todas, não sei como é que é hoje, mas eu sei que uma vez é que nem ir para a escola. Tu escolher uma arte marcial ali e seguisse. A gente sempre... Uma situação que eu conversava com um professor meu, a gente sempre tem muito aquela questão da cultura, do convívio com o Ocidente, né? E daí eu conversei com ele e eu disse que a gente... Por exemplo, lá na questão da filosofia, né? Ele era professor de filosofia. Eu disse, poxa, a gente sempre tem
a gente sempre tem os autores, né? Mas a gente fazendo, então, uma analogia sempre do Ocidente, né? Eu disse, por que a gente não quebra esse paradigma e começamos a ser inserido, ou inserir, né, o meio do Oriente para cá? Né? Mas eu digo, e eu acabei refletindo, e de fato, né? Tudo que a gente faz na nossa vida sempre tem aquela questão do Ocidente, né? E a arte marcial eu vejo que é uma questão que foi muito forte, né? Do Oriente que veio aqui para o nosso meio, né? É verdade, é. Acho que tá de brincadeira. Acho que não é o meu, Xande. Ué. Acho que é o teu, Xande. Vai dar uma ajeitadeira bem. Não é o meu. É o teu, Sal. Dá uma... Girado? É. Não, ali no... Pega aqui no gancho aqui e dá uma mexida no... puxa, pega com as duas mãos aqui só pra ele... Isso, ali. Isso. Não, não é o dele, não. Acho que é o teu. Será? Que coisa. Não, esse é baixinho também. Parou. Ah, eu? Quem será? Falha técnica. Não, mas Até eu tinha comentado antes, né, a questão do 100% do teu salário, né? E queres contar um pouco do ano passado, Claro. o que tu conseguiu fazer, né? Então, primeiramente, o fato de doar o salário, eu vejo que se fosse só por isso no meio político seria uma questão paliativa, né? Mas mais do que doar, eu quero que isso acabe influenciando então as pessoas no meio político. Sim. Primeiramente eu vou falar da ação, mas depois do objetivo, né, que eu quero então através dessa atitude. Mas no ano passado então ficou 10 mil com o Karatê, né, como eu anteriormente aqui explicitei. A questão da causa animal, que é uma bandeira também que eu sempre digo que a gente vê o que é a nossa sociedade através da forma como ela trata os seus vulneráveis, né? Sim, e os vulneráveis eu tenho o quê? Os animais, os idosos, as crianças. Então, nessa questão da causa animal, eu fiz a doação, então, de 10 mil reais também para essa causa, né? Para a entidade, eu não vou citar o nome de entidades aqui, né? Mas comprei mesa veterinária, doei para a causa animal X, a Y, né? E daí, no final do ano passado, eu fiz, então, a doação no valor de 30 mil reais para o Corpo de Bombeiros, para que eles façam, então, a aquisição de um carro pequeno, para se trabalhar principalmente na questão de palestras nas escolas e palestras nas empresas, para trabalhar a parte educacional. O bombeiro, não só para trabalhar quando a situação já ocorreu, né? Mas para trabalhar principalmente, né, com ênfase na questão da prevenção. Sim. Então, foi 30 mil reais então, para o Karatê, 10 mil para a causa animal, 10 mil Karatê, causa animal e o Corpo de Bombeiros, então, 30 mil. Aí o colégio, então, a escola, na verdade, onde estudou a minha filha, também fiz a doação a eles. E de uma maneira, como se diz, mais pulverizada, né? Pequenas doações, às vezes para várias entidades. O que eu não faço é doação para a pessoa física, né? Porque tem situação de, a pessoa, eu preciso uma consulta, eu preciso... Não, assistencialismo eu não faço. Essa é uma questão que, inclusive, eu bato contra. O que eu faço, por exemplo, a pessoa, Saulo, eu estou precisando disso, eu estou necessitada nessa situação. Eu passo o contato da assistente social, né? Porque... isso tem que ser feito através de um meio legal, né? Através de lei, através de órgãos que sejam, então, responsáveis por isso. E daí, para esse ano, então, eu vou continuar, então, com o projeto do Karatê, vou continuar ajudando na causa animal, e já para metade desse ano, eu vou fazer, então, a doação. Quando é um valor maior, como foi o do Corpo de Bombeiros, né? Eu faço depósitos mensais, daí... agregando esse valor e daí eu faço a doação, né? Mas para metade desse ano eu vou fazer então a doação de um fuzil para a Polícia Militar, né? A questão da segurança pública é uma situação que um policial militar ele está para servir também à comunidade e eu vejo que a gente dar condição então para os órgãos é uma maneira que a gente tem também de valorizar o cidadão. E a gente tem outros projetos, então, para frente, que a gente quer fazer também. Só que o que é o objetivo? Das pessoas verem o quê? Poxa, foi valorizado... Poxa, imagina, tem o Karatê num bairro que nunca teve. O professor está sendo valorizado, as crianças estão treinando gratuitamente. Isso porque um vereador doou parte do salário dele só para isso dali. Poxa, os animais estão sendo assistidos
por várias entidades, tudo por quê? Porque receberam, então, recursos de um vereador que doou. Poxa, a gente vai conseguir agora colocar um carro pequeno para a gente trabalhar na parte educacional nas escolas. Por quê? Porque um vereador doou. São 11 vereadores. Uhum. Sim. Qual é que é a mensagem que eu quero transmitir? Que a gente tem que cortar na política, cortar a pele dos políticos um pouco, parar de cortar o povo e as pessoas verem que esse resultado, quem vai colher somos nós enquanto sociedade. Sim. Poxa, olha o salário do vereador hoje na cidade de Ibirama é de R$ 5.109,90. Antes do reajuste, que teve reajuste agora, dá R$ 5.500. Né? Eu faço esse valor, então, essa doação de uma maneira integral. Só que agora vamos fazer esse valor vezes 11. Eu já tentei levar isso adiante, eu sei que não consigo. A princípio, a gente... Só que é dando esses pontapés iniciais que as pessoas começam a dar o clique e, opa... Claro. Só que assim, o salário do vereador, na minha humilde opinião hoje, deveria ser de um salário mínimo, que estaria bem pago. Uhum. Né? Então, mas o vereador, eu também, eu faço visitas direto, eu estou indo nas casas das pessoas, eu trabalho bastante como vereador. Só que as pessoas não param para pensar muitas vezes que, por exemplo, vamos pegar, nós temos hoje mais de 60 voluntários lá no Corpo de Bombeiros, as pessoas devem, não podem, para serem voluntárias, elas devem prestar 12 horas semanais de serviço voluntário, elas não recebem nada. E quando eu digo nada, não é nem R$50 por uma gasolina. Só que elas fazem 24, elas fazem 36 horas. As pessoas que trabalham em entidades, elas não recebem nada. Agora, por que um voluntário, que um vereador tem que receber mais de R$5.000? Aprovaram o piso dos professores agora, que vai para 3 mil. Cara, isso não é nem o salário de um vereador. Uhum. Vai ser impossível, vai ficar inviável. Claro que vai ficar inviável. O vereador ganhando mais de R$5.000. Prefeito, 18? 18? Eu disse, como é que tu vai pagar um professor? E, cara, o que a gente está fazendo, com o perdão da palavra, mas são migalhas ainda. Uhum. A gente tem que fazer o quê? Começar a cortar. Eu disse, o prefeito da cidade de Ibirama e o vice, eles disponibilizam de um Jetta, para mim é um carro de luxo, só para o prefeito e para o vice. Eles vão começar a cortar, mas vão começar a cortar do político. Vão parar de cortar vale alimentação do coitadinho Sim, lá. É verdade. Eu disse, vão começar a pontuar as coisas, botar os pingos nos i, porque assim, dá para ser feito. Eu até, inclusive, estava conversando com um amigo meu esses dias, e eu disse, a partir do momento que você corta tudo que as pessoas verem, não, ele está dando exemplo, a máquina pública não tem como fazer isso dali, é uma situação. Uhum. Mas agora, qual é que é a mensagem que você transmite para uma pessoa? Que você não vai pagar o piso do professor, só que daí, para político, nada falta, tudo tem, tudo é bom. Sim. Eu disse, é óbvio que as pessoas se revoltam. E eu dou a razão para elas. O fato de doar o salário não me faz melhor do que os outros políticos. Eu quero mudar, só que eu tenho as minhas responsabilidades também. E as pessoas podem e devem me cobrar. Sim. E eu cobro no meio político lá também, muitas vezes falo para as paredes, mas é como eu falei, eu sei que eu já estou influenciando algumas pessoas, que elas estão vendo, poxa, nós vamos começar a fazer isso. As pessoas já estão olhando sob uma outra perspectiva política. E é isso que a gente tem que fazer. Então, o fato de doar o salário é para transmitir essa mensagem. De tipo, poxa, esse dinheiro que ele está colocando dentro da sociedade de Ibirama, esse dinheiro, se reduzisse as benesses políticas, isso seria voltado para nós. Sim. Vamos pegar a Lava Jato. Eu gosto do Moro, não gosto do Moro. Cara, eu não entro no mérito, mas eu digo assim, foi restituído já 6 bilhões da Lava Jato. Cara, tu consegue imaginar essa sala aqui com 6 bilhões? É inimaginável. Muito dinheiro, né? Não, mas eu digo assim, cara, 6 bilhões. E daí eles dizem que o que foi desviado é para ser 44 bilhões, salvo engano. Mas 44 bilhões? Então, a gasolina tá cara, mas só que assim, é um sistema que já veio maculado, mas as pessoas nunca participaram do meio político. Uhum. E tem certos políticos que eles não podem mais ser reeleitos. Só que isso depende do quê? Depende do nosso voto. Sim, como eu falei para as pessoas, nunca se omitam, pesquisem, votem, porque o voto faz sim a diferença. Isso é uma situação que eu transmito essa mensagem, eu bato muito na tecla. E foi na eleição municipal também, quando eu fiz a campanha, eu fiz de bicicleta, né? Então, eu fui o candidato que menos gastou. Eu não usei dinheiro com gasolina, não adesivei. Eu tenho um carro, mas eu não adesivei nem o meu próprio carro.
Não gastei com essas situações porque, é como eu falei, se eu quero fazer diferente, o mínimo que eu tenho que fazer já durante a campanha exemplo, né? era dar o exemplo, né? Uhum. E é meio estranho, né? Daí o pessoal não quer gravar lá dentro e, tipo, parece o que tem medo de não ser eleito, né? Porque, né? Tá fazendo alguma coisa errada, talvez. Eu tô aprendendo uma coisa no meio político. Eu não tô falando isso pelo fato de ser vereador e por causa de lá de dentro, mas só que é compreensível que político não quer o envolvimento da comunidade, tá? Isso muito se justifica porque, assim, ó, é auxílio disso, eu ganho isso, eu tenho isso, para mim tudo pode e para o povo nada dá. Então, são situações não tem verba daí, né? Não tem verba, não tem nada. Como diria o Maquiavel, né? Os fins justificam os meios, né? E muitas coisas fazem sentido, mas infelizmente fazem sentido lá na frente. E eu vejo que o fato das pessoas serem, entre aspas, analfabetos no meio político é muito prudente, muito válido para essas pessoas de má fé na política. Infelizmente, né? Não vai mudar até que a gente vende o nosso voto aí por 50 pila, né? Isso. São situações que... Né, tá... Só que eu estou muito otimista e, particularmente, eu acredito que já mudou para positivo muitas situações, né? Sim. Talvez esteja longe do ideal, mas eu digo assim, eu atrevo a dizer que já mudou e a gente está colhendo ainda pequenos frutos dessas mudanças, né? Mas até tuas atitudes já estão mudando muito, sabe? O pessoal agora está vendo o que dá para fazer, entendeu? É só tu ter um pouco de vontade e também, e também muito vem de caráter também, né? Isso. E assim, ó, já teve pessoas, inclusive aqui de Presidente Getúlio, que chegaram, poxa, Saulo, na próxima campanha eu quero fazer também né, se vão efetivamente fazer, né? Só que assim, já começou aquela plantinha, né? Já começou pensar, né? A reflexão que nem daí falou. Eles assim, eu quero fazer igual. Eu disse, ótimo, vamos fazer isso. E a partir do momento que nós tivermos a maioria na Câmara de Vereadores, eu, por exemplo, se chegasse amanhã, vai reduzir o salário do vereador, o vereador vai ganhar um salário mínimo. É o que eu quero. Né? O fato de doar o salário, para mim, não é o importante. Eu quero fazer o quê? Eu quero diminuir o custo lá, diminuir o ônus, né? As costas do cidadão, meu Deus, o brasileiro anda com as pernas tortas porque haja benesses para se sustentar, né? Quem fala, é demais, né? Vamos... A gente recebeu uma pergunta aqui no Instagram, então a gente já vai dar continuidade com a pergunta e depois a gente continua o nosso papo ali, né? A pergunta é do Silvio César Alexandre. Saulo, você pretende tentar uma reeleição ou quem sabe tentar algo maior? Olha, primeiramente agradecer, né, a pergunta do nosso amigo Silvio César. Particularmente, eu não estou com pretensões políticas, né? Eu digo que eu vou atuando sempre naquilo que eu acho que é o correto, só que muitas vezes acaba tendo desgaste dentro do próprio partido, né? E talvez as pessoas acabam olhando isso de uma maneira bem desvirtuada. Só que eu digo que se eventualmente acontecer, então, uma próxima reeleição e eu for, isso vai ser uma consequência, né? Hoje, particularmente, eu não penso nisso. E eu faço questão de não pensar por um simples motivo. Porque a partir do momento que tu começa a pensar lá na frente, aí tu começa a ceder. Aí tu começa a entrar num ciclo vicioso. Tipo, eu não vou fazer isso porque isso vai me desgastar politicamente. Não, tu tem que fazer o certo agora. Porque se tu pensar lá na reeleição, e esse é o problema que tem no meio político, eu vejo isso por alguns correligionários lá. Eu não vou votar nisso daqui porque isso aqui vai me causar um desgaste político. Cara, vai lá e faz o correto. Dá a oportunidade para outra pessoa se for necessário. Eu disse, é através dessas atitudes que tu vai reverberar a mudança lá. Só que daí acontece que, eu vou pensar na reeleição, então eu vou... Eu, particularmente, se eu fosse uma pessoa que quisesse me tornar um político profissional, o que eu queria fazer? Eu ia pegar meu salário, ia chamar várias entidades, ia dar R$500 para cada entidade ali, ia começar a amarrar eles, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a mudança, fazer essas doações grandes. E agora, se eventualmente eu vou ter uma vida mais longa no meio político, né, isso hoje eu não sei precisar, só que o que eu posso assegurar é que eu não penso em reeleição já por causa disso. Pelo simples fato de deixar muitas vezes e tomar uma atitude, né, porque tem situações que são desgastantes. Poxa, eu vou votar numa situação... Não, eu não vou votar porque daí depois eu não consigo ir lá na casa do João, da Maria,
pedir voto por causa que eu fiz isso. Sim. Isso acontece... Isso é um problema dentro do meio É político. que nem o famoso último ano de reeleição, né? Que começa a vir a máquina pra lá e pra cá. Exterior, né? Aí o negócio anda. Ah, meu Deus do céu. E esse que é o problema. Porque se essa pessoa não pensasse lá na reeleição, Aham. o que ela faria? Ela faria o que é correto Desde o início, né? desde o início. E Que ali tu já tá pendendo sinal. Eu tenho que fazer isso aqui, mas vou deixar pro final, porque daí lá eu vou mostrar Isso. Vamos serviço. guardar um caixa pra depois fazer mais perto, que o pessoal guardar um esquece que fez. E eu, assim, eu entrando no meio político, as pessoas me conhecem, elas sabem que eu trabalho numa entidade que vive de doações. A gente sempre faz o quê? A gente tenta sempre fazer mais com menos. Sim. Então acontece o quê? Eu dentro de uma prefeitura, eu particularmente, eu não consigo essa coisa de puxa-saquismo, de eu vou te dar um cargo porque tu me apoiou. Eu odeio gente puxa-saco e também não sei fazer isso. E não iria distribuir cargo por causa disso, então... Nesse meio político, talvez eles não aceitem, né, esse tipo de pessoa como eu sou. Só que assim, o que dá para cortar, eu iria cortar. Né? Então, é como eu falei, para mim, com devido respeito ao prefeito da municipalidade, só que eu não aceito que um prefeito ande com Jetta. Sim. Entende? Poxa, eu trabalho lá no Corpo de Bombeiros, o meu comandante, quando tem alguma coisa... Vamos supor, do gênero para fazer, que ele tem uma viagem, ele vai com o carro dele. Né? O que eu acho justo? Tipo, tu indenizar a gasolina dele, Sim. que é o que se faz. Sim. Mas agora, tipo, tu tem que ter um carro específico, a pessoa paga a gasolina, paga a manutenção. Pra não usar o carro pessoal dele. Então, é como eu falei, Não, o que bota uma coisa, então, Não. que Sim. se colocar, bota algo simples, né? Algo, Isso. algo assim, lógico, não vamos precisar também ser exagerado, mas, cara, um carro ali, hoje, lógico, a gente sabe que o preço aumentou tudo, mas um carro aí de 30 popular. mil, popular. completinho, Popular. paga. Sim, E assim, é que nem eu falei também com um outro amigo meu. Eu disse, deveria vender esse carro, dá para fazer tantas outras coisas. Eu disse, por que não... a responsabilidade, eu sei que é do Estado, por exemplo, da Polícia Militar. Só que por que a gente não pega, por exemplo, e não vende esse carro, não vende outras coisas... Faz uma viatura do Jetta. Não, não com o Jetta, né? Mas assim, por que a gente não pode blindar, por exemplo, um para-brisa de um carro da Polícia Militar? Eu disse, o que é mais importante, o conforto de um prefeito ou a vida de um policial militar? Antes de ser policial militar, ele é um pai, ele é um filho, Mas ele é um legal, ser humano. A viatura do Jetta ia ser legal, né? Quero ver um fugir agora. O Jetta Turbo, já... Mas entende? São essas atitudes assim que a gente tem que começar, no mínimo, fazer as pessoas refletirem. É verdade, Né? Tipo, é justo isso? E é legal Né? isso aí que tu faz de apontar mesmo, porque Não, tem, eu gente, não- tem gente que nem sabe que o cara tem Exato. um carro desse. Aí tu aponta pra todo mundo olhar e realmente... Saber, Aham. aqui Eu Getúlio, já não aqui sabia Getúlio, já aqui disso aí, Getúlio é acho bom. que não tem carro oficial. Eles usam o próprio e tal, né? Já teve carro oficial, mas, cara, eu sei que daí, no fim, tava abandonado. Aí, não sei se foi numa das últimas gestões, venderam o carro. Já tinha desvalorizado um monte também, mas era o carro 001. Ah. Mas, cara, pra quê, cara? Não tem necessidade. É como eu falei, a gente sempre tem que fazer aquela analogia. Uma empresa privada, por exemplo, tu trabalhas no meio privado, Sim, tu sim. trabalhas com comércio, cara, o que tu pode sugar para otimizar o teu lucro, tu vai fazer. Lógico que Por sim. que no serviço público se pode esbaldar? Aham. É. E me desculpa, mas tem situações que a gente Mas eles refletindo- enxugam, né? Enxuga do povo. É, mas é como eu falei, né? Todas as reformas, eu sempre, abre aspas, eu sempre brinco, né? É fácil bater no pobre e no coitado, né? Sim. Agora, tirar lá do juiz, tirar do servidorismo público das elites, aí tem que ter cacife, né? É. E por que esses deputados não fazem, né? Que nem, a culpa do Brasil é do STF, que não deixa... Eu disse, cara, o Senado hoje, ele pode julgar o ministro do STF, mas por que eles não fazem? Eles têm o rabo preso? Sim, é. Todo mundo lá tem rabo Entende? preso. É isso Então, aí. são situações que a gente tem que, antes de apontar os culpados, ver por que eles não fazem isso. O senador não faz porque... Eu disse, quem é que colocou o senador lá? Entende? Sim. Foi eu, foi você, fomos nós. Essa questão ali, isso tem que começar, deveria, né? A gente fala deveria, mas começar uma limpa lá de cima e vir, são funções, eu acho que, sei lá, eu acho que tem muita coisa, tá faltando em algumas coisas, tá sobrando em outras, tá mais sobrando do que faltando, então, assim, teria que realocar muita coisa
e enxugar, que nem tu falou, a máquina pública, porque o dinheiro está indo para onde não deveria. Só que assim, ó, como eu falei anteriormente, eu vou reforçar, não é ocioso a gente reforçar isso, só que a gente vê que tem já muitos deputados lá em Brasília, lá no Congresso, que eles já batem muito nessa questão, né, de reduzir, de bater, Sim, tem. de tipo, por que para político tem. Então, assim, ó, já começou. Já. Né? Infelizmente entrar alguém lá para, sabe? E o que acelerou bastante essa tecnologia também, né? E o jovem, eu acredito, né? Jovens entrando nessa questão, né? Jovens que eu digo, né? Porque até então, senadores, deputados, abaixo de 50 anos era difícil ter alguém. E hoje a gente vê pessoas com 20 e poucos, 30 e poucos anos entrando lá. 20 e poucos, vamos dizer, quase 30 anos, ou até nessa faixa dos 30 e poucos, entrando lá. Então, a mente já tá mais avançada, né? Mais sortuda. Sim. E acaba gerando esses conflitos ali. Sim, Mas é bom, porque daí o pessoal começa a se ligar, apontar sabe? o dedo, que nem onde tu faz ali em Ibirama, aponta o dedo, daí o povo começa a enxergar. Toca na ferida, né? E aperta, aí dói, né? Os assuntos polêmicos, por exemplo, hoje a nível nacional, a questão da prisão em segunda instância, né, e a questão do foro privilegiado. Então, assim, ó, a gente já vê que já se tem um andamento por parte de muitos congressistas que eles querem fazer o quê? Que eles querem dar andamento a isso. Só que a gente sabe que tem a resistência do sistema. Sim. Só que assim, ó, só que já está mudando. E se eu puder dar uma dica de uma maneira bem humilde, eu falaria para você pesquisar. Né? Você vai votar no deputado? Pergunta lá para o candidato lá, a questão do foro privilegiado, qual é a tua posição? A prisão da segunda instância, qual é a tua posição? Porque acontece o quê? A prisão de segunda instância, de uma maneira bem sucinta, né? Bem conciso, então, acontece o quê? O cara é condenado e daí vai para a segunda instância, vai subindo, o que acontece? Prescreve o crime. E colocar, entre aspas, o pobre preto na cadeia é fácil. Agora, prender o cara lá do colarinho branco é difícil. Só que qual é que é a justiça? Qual é que é a confiabilidade que as pessoas vão ter na nossa justiça? Então, essa questão da prisão da segunda instância, isso é uma questão, na minha humilde opinião, imprescindível para nós darmos uma caminhada rumo, então, que hoje ao é assim, desenvolvimento. amanhã eles mudam, daí para beneficiar eles estão sempre nesse vai e vem, né? Hoje a informação tá tão fácil que eles talvez faziam isso antigamente, mas hoje os caras fazem na cara, né, que estão com o rabo preso, né, porque não faz sentido nenhum tu mudar toda uma legislação por causa que uma pessoa que, né, no caso, está sendo culpada, aí do nada para... mas aí tu vê, tipo, condenaram o Lula ali, não defendendo também. Mas condenaram, foi condenado tal instância. Aí agora, os mesmos que prenderam, tiveram que soltar, ou soltaram, porque aquilo já não valia mais, entendeu? E daí acabou inocentando, entendeu? Então, tipo assim... Então mudaram a lei, mudaram a lei toda. Mas não porque o Lula não é bandido, ou porque ele ou não deixa de ser, não, porque era para beneficiar o outro, entendeu? Aí por que para um é assim e para o outro foi batida até o fim e para o outro foi dado brecha e mudado a lei por causa, sabe? Então essas questões assim que eu acho que deixa o pessoal meio... Claro. Tem o exemplo, por exemplo, dentro da municipalidade... Por exemplo, assumiu uma pessoa num cargo de comissão, aí de livre indicação. Aí o presidente da época, o senhor Valdemar Schaeffer, ele fez o quê? Ele nomeou o servidor, e daí logo depois eles tiveram que... Acho que até nem chegou a ser nomeado, porque o cargo ele exigia curso superior. Né? Tinha que preencher os requisitos. Sim. E daí acontece o quê? O cidadão... ele só tinha ensino médio, ele só tinha o técnico, né? Que no caso não é superior. Aí o que eles fizeram? Entraram então com um projeto de lei para tornar esse cargo para as pessoas que também têm o ensino médio. Ou seja, eles quiseram mudar a lei para beneficiar o cara. Só que o que acontece? Já é guerra. Guerra. Eu disse, não, meu amigo, não vai passar. Eu disse, se levar isso adiante, eu vou lá no Ministério Público, nós vamos... Vai ser guerra, e daí depois quiseram de uma maneira... Eu odeio eufemismos, né? Mas de uma maneira, né, para amortizar, já aquela, não, decidimos então não levar adiante, mas isso não teria... Eu disse, tem sim. Eu disse, isso é picaretagem.
Se quiser mudar a lei para beneficiar a pessoa, não é a pessoa que se adequa à lei, é a lei que se adequa a uma pessoa. Isso fere o princípio da impessoalidade, de novo. Artigo 37 da Constituição Federal. Eu disse, se vocês acham que é tão correto, vamos levar adiante, vamos levar para votação. Não levaram. Então, isso é a função do vereador, mas é legal, a função típica. É que eles estavam acostumados, vamos dizer, que não tinha uma pessoa, vamos dizer, que nem tu lá dentro, que, né, o que ia passar batido, né? Talvez, né? E porque a gente volta na questão, por que eles não querem transmitir as sessões? Aí não tem nada gravado, aí falou, não, ninguém vai saber, passa por baixo aí meio que dos panos. Isso é quem falou aqui, caretagem, é falta de caráter, né? Isso daí, me desculpa, mas só que com o devido respeito, me dou bem com todos eles lá, só que tem situações que a gente não pode aceitar. No final, eu disse, isso é o dinheiro do cidadão. E eu disse assim, a pessoa... A maneira mais isonômica, inclusive, a gente fez através de requerimento lá, faz concurso público. Eu disse, o que acontece se é o cargo comissionado? Eu chego, Xande, tipo, eu sou responsável por nomear, então tu vai falar mal de mim se eu posso te mandar no mesmo instante embora? Isso é ridículo. O concurso público, não só pelo meio mais isonômico, mas só que também acontece o quê? A pessoa, ela cria estabilidade, ele tem o direito de falar mal de mim e de discordar de mim. Agora, o cargo comissionado, a gente vê que comem na mão deles lá, eles fazem o que eles querem, em prática e ponto final. Claro que isso aí mesmo. Isso aí, às vezes até não é uma pessoa leiga ou que não tem conhecimento técnico do assunto. Mas esse fato de tu ter o rabo preso ali, cara, é complicado, né? Pô, daí, tipo assim... eu digo uma questão pessoal, assim, né? Pô, eu queria estar lá, lógico, o pessoal for olhar só pela questão financeira... Ótimo, né? Tô recebendo, né? Mas, pô, daí o cara, muita gente apontando o dedo, pô, o cara tá ali não por mérito, mas porque foi indicado. Às vezes o cara presta um bom serviço, então, e que nem tu falou, faz concurso público. Se a pessoa tem os pré-requisitos e tem o conhecimento para chegar lá, faz uma prova. Sim. Depois que tu tá ali, realmente algo que precisa. Vamos dizer, não sair abrindo concurso e ir para contratar um monte de gente, né? Mas assim, se é alguma coisa necessária, então faz uma prova, faz um concurso, entra. Faz concurso público. Porque para professor, beleza, tem ali digo, até para CT tem que ter prova, mas assim, a chamada pública, eles dizem, né? Quando ainda faltam ainda sobram vagas e precisa para... Assim, até, vamos dizer, todo ano tu faz uma prova para ser professor, até ser efetivo no caso. Pô, então por que esse cara também não precisa fazer? Professor vai lá, cara, eu valorizo muito o professor. Vai lá, faz faculdade, tudo, tem aquele carinho, tem aquela dedicação e todo ano, aquela incerteza. Lógico, agora com a pandemia, meio que tiveram que flexibilizar de alguma forma, né? Mas, como era, todo ano, trabalhava o ano todo, chegava em dezembro, ganhava conta, aí estudar, fazer todo aquele mesmo procedimento. E para alguns é 4 anos, né? Geralmente 4 anos. Garantido, né? Garantido, sem fazer esforço nenhum, né? É o princípio da isonomia, assim, tu tem que dar condições iguais para todas. Faz o concurso público, quem vai ser, pode ser... faz para os 4 anos, mas... Pode ser Fred, pode ser Xande, pode ser Saulo, pode ser... aquele que passar na prova. Sim, né? Agora, favorecer, por exemplo... eu tenho certeza que uma pessoa que é nomeada não é uma pessoa... Poxa, eu vou ver quem é a pessoa mais competente lá da sociedade nesse meio jurídico. É isso aqui. Não. Vai ser o quê? Aquele que foi lá, que plotou o carro com adesivo. Entende? Claro. É assim que funciona. Que é um sistema. Outra, né? Então assim, não tem essa. Tava no churrasco no final de semana do cara. Então é aquela pessoa que tu tem aquela identificação pessoal, né? Não é uma identificação profissional. Sabe que vai ter um aliado no lado, né? Exatamente. E não é para ter aliado, isso é para ter colegas de trabalho onde um pode criticar o outro, né, livremente. Com toda certeza. Não sei se quer comentar também, mês que vem vai ter uma corrida ali, quer fazer um evento aí. A questão vai ter a corrida então na cidade de Ibirama. Participo também de inúmeras competições de corrida, né? A gente até faz esse convite. A gente tem o grupo do Ibirama Race, a gente tem bastante getulienses que participam conosco, né? Tem o Thiago Schulenberg, que é uma pessoa que eu uso como exemplo, o Schuli, né? Porque assim, eu pego muito o exemplo dele, porque a gente inseriu ele no meio da corrida. E hoje em dia ele é uma pessoa que já participa de inúmeras competições, ou seja, isso já faz parte da vida dele. Então eu digo para as pessoas começarem, né, darem os primeiros passos, começarem a participar das competições, porque atividade física é saúde, né? Tu estás no meio social,
Então, vai ser feito esse evento, não sou eu que estou organizando, né? Mas da minha parte, então, eu vou fazer também o patrocínio, né, para que esse evento aconteça. E estou ajudando também na questão de outros patrocínios, né? A gente sabe que envolve um custo bem oneroso. E gostaria então de fazer o convite a quem quiser participar. Vai ser no aniversário da cidade de Ibirama, vai ser uma corrida noturna. Quem está na parte da organização é o senhor Nilberto Machado. A gente já fui em inúmeras competições, a gente é de categorias diferentes, né? Porque eu tenho 35 anos, mas o Nilberto está beirando os 60. Né? Mas a gente, aqui na cidade de Presidente Getúlio, eu fiquei na frente dele, e lá na cidade de Ibirama ele ficou na minha frente, né? A gente, né, fica... Combinaram ali, né? Ombro a ombro, né? Então a gente tem que fazer o tira-teima, né? Então, né, fica esse... Mas como ele está na organização, acho que não vai ser dessa vez, né? Mas a gente faz o convite para as pessoas, né, que participem desses eventos, que prestigiem as pessoas que, desde empresários, as pessoas que têm condições... Que têm um interesse, né? Isso, que patrocinem também, né? Como eu falei, né? Eu estou patrocinando, faço isso com muito bom gosto. É uma situação que eu também quero dar muito incentivo ao esporte. Então, faça esse convite, né? Parabenizo o Qual senhor vai ser Gilberto. a data lá? É no dia 12 e 13 de março, se eu não estiver enganado agora. Né? Já chega depois das 9 horas, o cérebro já não está na mesma frequência. Né? Sim. A data pode ser que eu esteja um pouco equivocado, mas vai ser um sábado à noite, né? Às 19h30 a corrida. E é como eu falei, né? A gente pode incentivar de uma forma ou de outra, né? Participando do evento, patrocinando. Sim. Então, fica o convite aí para você que possa dar essa, como se diz, essa mãozinha de alguma forma. Toda ajuda é muito bem-vinda. Com certeza. Maravilha, então. Então, não sei, Saulo, quer deixar alguma consideração, alguma mensagem para o pessoal? Tens alguma colocação que talvez a gente esqueceu de... Algum assunto que tu queira abordar que a gente acabou esquecendo ali, né? Conversando, né? A gente pulou do meio político, bombeiro, né? A gente gosta, né? E se for conversar, a gente vira à noite, né? Não, Uma conversa entendi. Então tem bastante bacana, assunto. Então isso, tem bastante, né? Conseguimos ali. Isso. E a gente ia do outro, mas no Claro. fim tudo se encaixou, né? Eu gosto sempre de falar a todas as pessoas, e aqui já é uma oportunidade, então, de se atingir um público grande, para as pessoas, sempre que possível, elas servirem ao próximo de alguma forma, através de um serviço voluntário, são pequenas gentilezas, às vezes, no dia a dia, né? De ajudar as pessoas de uma forma ou outra, né? De agradecer. Só que a mensagem que eu transmito, então, é para que as pessoas façam isso, né? Poxa, participem de um grupo de voluntários, sirvam ao próximo, porque servir vai ser sempre uma honra. Eu, particularmente, eu faço isso no Corpo de Bombeiros, eu faço isso no meio político. Eu acredito que é algo que eu nasci para fazer e eu faço de bom coração. Só que eu acredito que na vida, mais do que servir, a gente tem que ser multiplicadores. Então, hoje eu gostaria de multiplicar isso dessa forma, de pedir para as pessoas que elas façam isso, né? Que prestem, não necessariamente fazer um serviço voluntário, mas se tiver condições, às vezes, ajuda uma entidade beneficente. Nós temos a questão da causa animal, por exemplo, que tem aqui, Presidente Getúlio, tem na cidade de Ibirama, mas chega para essas entidades, poxa, vocês estão precisando de alguma ajuda, como é que a gente pode ajudar? Precisa de uma ração. São situações que eu sempre digo aqui que não é o valor, muitas vezes, em si. Né? Eu sempre brinco, não é o valor do presente, mas da forma como você recebe. Sim. Isso é um incentivo. Sim. Isso, muitas vezes, a pessoa ela precisa disso dali para se ter o engajamento, para... Poxa, as pessoas estão ajudando, elas estão vendo isso. Isso, muitas vezes, acaba incentivando as pessoas. E a partir do momento que a gente está servindo ao próximo, que a gente está contribuindo, então, com o ser humano, que a gente tem essa empatia, eu acredito que é dessa forma, então, que a gente vai reverberar uma mudança dentro do meio social. Então, a mensagem que eu transmito, então, para as pessoas é isso. Contribua com o próximo, né? Faça o bem, e não espere nada em troca, né? Porque isso é uma questão de consequência. Isso a gente acaba recebendo de uma maneira tão involuntária, tão automática, que a gente nem se dá conta disso. Só que se as pessoas fazerem isso, então, né? Eu faço uma gentileza, eu presto
né, uma gentileza, todo mundo vai passando isso adiante. É assim que a gente vai construir uma sociedade mais coesa, né? É isso que eu aprendi dentro do Corpo de Bombeiros, então, né? Uma entidade que sempre viveu de doações. É o que eu estou fazendo hoje no meio político. E eu acredito que a gente vai mudar a nossa sociedade a partir do momento que a gente começar, então, a servir o próximo e fazer esse bem. É isso Com aí, certeza. então. A gente agradece o Saulo aí ter cedido o tempo para vir bater um papo com a gente e levar muita informação para Inspiração também, né? para muita gente e tanto para todo mundo da nossa região, ibiramenses, getulenses, donemenses, boitenses, rio-sulenses, enfim, toda a nossa região, né, que cada dia a gente vai alcançando mais gente e essa informação é relevante, então pessoal, passa para frente, comenta, deixe sua crítica também são importantes. Então, que sigam o exemplo do nosso amigo Saulo e vamos ajudar o próximo aí, pessoal. Valeu. Até mais. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.